Tá? Então vou colocar aqui que é uma imune isenta em geral. Vou salvar, não vou colocar aqui agora nada, também não vou colocar o TSE, obviamente, que não tem vínculo nenhum. O que eu quero apresentar aqui dentro para vocês? É que a partir daí, a partir do momento que eu cadastrei como entidade imune ou isenta, é uma instituição normal. Aqui dentro é uma ECD normal. Vou ter termo de abertura, termo de encerramento aqui. Vou ter toda a minha demonstração contábil, eu vou ter o meu livro diário, eu vou ter o meu plano de contas, normalmente como qualquer outra instituição. E claro, inevitavelmente, uma das coisas que mais geram erros dentro de uma ECD é no J005. Esse é o campeão de bilheteria. Muitos erros nascem aqui, tá? Por quê? Porque aqui eu coloco para a Receita Federal as demonstrações contábeis. Aqui eu coloco as demonstrações contábeis. Então, eu vou colocar aqui, ó, que a minha demonstração contábil, que vai ser juntada à minha ECD, é em 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019. Eu estou querendo dizer que essa instituição, ela vai anexar as demonstrações contábeis, né, por balança, demonstração de resultado, do ano de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Rômulo, mas essa instituição tem um exercício social diferente de 31 de dezembro. Porque aqui, gente, quando eu coloco 31 de dezembro, eu estou dizendo para a Receita Federal que o meu exercício social encerrou em 31 de dezembro, aqui no meu exemplo. Mas aonde eu vou confirmar isso? Termo de encerramento aqui, na abertura, ó. No termo de abertura, eu vou ter que dizer que o exercício social encerrou em 31 de dezembro de 2019. Fiz essa informação, naturalmente agora, se eu mandar validar, ele vai me dar vários erros e os principais erros são: tá faltando um J100, tá faltando um J150 e assim sucessivamente, tá? Essa entidade sem fins lucrativos, você pode observar que ela vai entregar uma ECD idêntica a qualquer outra instituição, inclusive uma empresa que tenha finalidade lucrativa. Eu falei para você que as principais armadilhas que nós temos dentro de uma ECD para uma entidade imune isenta, que é justamente a alteração na nomenclatura do plano de contas. E existe também, muitas vezes, prestação de contas específicas que faz com que você tenha estrutura nas demonstrações contábeis próprias para atender aquelas instituições. Ah, eu quero um título para assistência social. Muitas vezes vai existir alguma legislação específica que exige, olha, a tua demonstração de resultado tem que ter essas contas nessa disposição, nesse formato, e aí você vai adaptar. Não é a ECD que vai mandar isso, eu quero deixar registrado isso. O que vai determinar isso, muitas vezes, é a legislação que você necessite atender para ter algum benefício, principalmente de isenção ou imunidade, qualquer coisa nesse sentido. Tá? Então, basicamente, dentro de uma ECD, para uma entidade imune ou isenta, o primeiro requisito você tem que observar o plano de contas referencial de entidade imune isenta geral, ou se de repente for um partido político, lembra que lá no registro 0007 vai ter que ser inserido o TSE, é um exemplo de nova validação para esse ano, essa é uma das principais armadilhas. Coloquei para vocês também a obrigatoriedade de ACD para uma entidade imune ou isenta. Nós já sabemos que tem que atingir aquele limitador de 4.800.000. Não está vinculado a ECF. A ECF, gente, é completamente diferente. Quais as entidades imunes isentas que devem entregar ECF? Todas. Mas e se o faturamento, ou se a receita, se as subvenções for abaixo de 4.800.000? Não misture as coisas. O limitador de 4.800.000 é só para ECD. Para ECF, não existe esse limitador. Para ECF, toda entidade imune ou isenta hoje deve entregar. Agora eu vou adentrar um pouquinho na ECF e vou apontar algumas particularidades para vocês que eu julgo muito importante. Tá? A primeira coisa que se fala em ECF de uma entidade imune isenta, primeiramente, seria a obrigatoriedade. Então, deixa eu ir lá na obrigatoriedade de uma ECF para uma instituição imune ou isenta. Então, deixa eu pegar a IN aqui, 1422 de 2013. Eu adentro nessa instrução normativa e ela fala para mim aqui, ó, a partir do ano calendário de 2014, todas as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas, deverão apresentar ECF de forma centralizada na matriz. E aí você pode observar aqui, ó, que nós tínhamos uma dispensa, vocês estão vendo? Leiam vocês aí, ó.
Essa era a dispensa que existia, porque ele falava aqui, ó, a obrigatoriedade é que imunes e isentas que, em relação aos fatos ocorridos no ano calendário, não tenham sido obrigadas à entrega do FD contribuições, estariam dispensadas de entregar a ECF. Bom, isso já caiu. Olha aqui a instrução normativa, ó, revogada em 1º de janeiro de 2015. Então isso aqui já caiu faz tempo. Hoje, uma entidade imunizenta deve entregar ECF independente de qualquer situação. Rômulo, quais são os blocos que vão habilitar para mim? Então, deixa eu voltar rapidamente aqui na ECD, me permita voltar na ECD para fazer essa explicação para vocês, para eu fazer o link com a ECF. Quais são os blocos e registros que vão aparecer para mim dentro da minha ECD? Todos os blocos, normalmente, todos os blocos. Claro, né, gente? Exceção do bloco K aqui, ó, na ECD, que são os conglomerados econômicos do bloco K, que é só para aquelas empresas lá que sejam ligadas a grupos multinacionais. Não é o caso da entidade imunizenta aqui que nós estamos ilustrando. Tá? Tirando isso, os demais blocos e os registros básicos são comuns para entidades imunizentas. Agora, já no caso de ECF, nós temos diversas particularidades. A ECF ela é assim, ó. Lá no bloco 0, você faz o cadastro geral de qualquer empresa que esteja sujeita a entregar ECF. Então, lá na ECF, você vai dizer se a empresa é real, se ela é presumida, se é imune, se é isenta. Você vai dizer se for lucro real, se é trimestral, se é anual. Enfim, no bloco 0 você faz o parâmetro dessa empresa. Mas, uma entidade imune isenta, conforme você preenche uma ECF, ele habilita ou desabilita blocos. Eu quero colocar para vocês aqui agora, deixa eu ficar aqui no cantinho, porque eu quero colocar para vocês aqui agora uma regra bem interessante de blocos, de organização de arquivo que uma ECF produz a partir do cadastro no bloco 0. Aqui, ó, deixa eu ficar bem no cantinho aqui, deixa eu me colocar aqui em cima, que aí eu não vou atrapalhar. Pronto, eu coloquei para vocês assim, bem em português, gente, bem humilde, tá? Essa figura aqui para eu poder me expressar. Então vamos lá. Aquele bloco ali, praticamente rosa, né? É um vermelho claro que está indo para a cor rosa. Ele é o bloco 0, é o bloco de cadastro da empresa dentro da ECF, escrituração contábil fiscal. E a partir do bloco 0 é que eu vou despertar ou eu vou adormecer determinados blocos. Então vamos lá. O bloco 0 é o bloco básico, como nós podemos ver ali. Quais são os demais blocos que uma entidade imune ou isenta tem? Ali da cor azul. Obrigatoriamente, o mínimo do mínimo que uma entidade imune ou isenta tem que ter é o bloco 0 e aqueles que estão na cor azul. Bloco U, que são para as entidades imunes isentas, o bloco X, que vai habilitar um registro específico, que é o X390, origem e aplicação de recursos, habilita o bloco Y, obrigatoriamente, para cadastrar, né, a diretoria, para demonstrar também quaisquer retenções, qualquer informações específicas e gerais que a própria entidade dispõe. E o bloco 9 que nós não vemos. O bloco 9 ninguém edita, ninguém mexe com ele, mas ele é o bloco do encerramento do arquivo digital. Então, qualquer entidade imunizenta, qualquer uma, vai ter de cara o 0, o X, Y e 9. E vai de bandeja o bloco Q. Inclusive está ali o bloco Q, ó, na cor cinza, ele aqui, ó, bloco Q, tá? Quando uma entidade imunizenta não tiver ECD. Agora, se essa entidade imunizenta tiver a ECD, o que vai acontecer? Eu vou recuperar essa ECD. Espera aí, quem está obrigado a entregar a ECD, a recuperar a ECD, Rômulo? Respondo para você aqui, ó. Fica obrigado a recuperar a ECD as pessoas jurídicas obrigadas a entregar a ECD. Então, no caso de uma entidade imunizenta que ultrapassa os 4.800.000, como nós já vimos aquele limitador, vai ficar obrigada a entregar a ECD, naturalmente ela vai ficar obrigada a recuperar essa ECD aqui dentro. Então, ela recuperando a ECD vai habilitar os blocos de mapeamento contábil, que é o bloco C, J e K. O C é o bloco do plano de o bloco da ECD, tá, gente? É o bloco que vai receber a ECD. Vamos chamar o bloco C de hotel. Hotel da ECD. O bloco C vai armazenar as informações da ECD recuperada.
O bloco J é o bloco do plano de contas. Ali no plano de contas, ele vai ser alimentado automaticamente. Quando você recuperar a ECD, o bloco J vai ser alimentado automaticamente com o plano de contas que veio lá da ECD. Rômulo, eu não gostei daquele plano de contas que veio da ECD. Então, o teu problema está na ECD. O teu problema não está lá na ICF. Vou dar uma dica preciosíssima. Preciosíssima. Todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu coloco isso. Antes de você entregar uma ECD, antes de você entregar a ECD, validou ela, assinou, não transmita. Para. Não transmite. Leva ela para a ECF. Assinada, tá? Tem que estar assinada para levar para a ECF. Leva ela para a ECF. Valida a ECF, vê se foi tudo redondinho, tudo bonitinho, fechou, espetacular. Beleza. Volta na ECD e transmite. Essa é a dica preciosíssima. Se você tiver a oportunidade de, antes de transmitir a ECD, verificar como é que ela vai se comportar na ECF, você minimiza problemas. Sabe por quê? Porque senão você vai entregar uma ECD. Aí depois, quando você recuperar essa ECD na ECF, você vai perceber que tinha ajustes a fazer na ECD. Aí você já transmitiu, aí já foi o boi com a corda.